Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. E a gente já vai começar pensando sobre algo. Você já percebeu que algumas pessoas aprenderam uma lição, mas elas continuam repetindo os mesmos erros? Outras pessoas, né, meninas? A gente não. Porque às vezes a gente promete algumas coisas para nós mesmas. A gente promete, por exemplo, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu vou errar, vou comprar de forma impulsiva. Nunca mais eu vou ter atitudes tempestivas. E algum tempo depois, a gente se pega fazendo exatamente a mesma coisa, estando exatamente no mesmo lugar. E talvez não é porque você não aprendeu, porque eu não aprendi, mas é porque existe algo dentro de nós, algo mais profundo, que vai dirigindo as nossas decisões. E é exatamente isso que o capítulo 20 de Gênesis nos ensina. A gente vai ver no nosso capítulo de estudo de hoje, Abraão repetindo um comportamento que já tinha causado problemas no passado. Mais uma vez o medo falou mais alto na vida de Abraão. E mais uma vez ele tentou se proteger sozinho. E quantas vezes nós também fazemos a mesma coisa? Mais uma vez Abraão criou um problema que nem precisava existir. Por medo. E porque muitas vezes não são os nossos sonhos que dirigem as nossas decisões. São os nossos medos. Então a gente sonha alto, a gente quer conquistar muita coisa, mas a gente não se permite ser movida por aquele sonho. Mas a gente deixa o medo entrar, mover as nossas decisões e a gente comete erros iguais. Não sei se você se identifica ou se você conhece alguém que a pessoa parece que vive no looping. Ela erra sobre determinado fator da vida, sobre determinada decisão, vai, aprende, daqui a pouco ela está errando sobre a mesma coisa, exatamente sobre a mesma coisa. Talvez de uma forminha diferente, mas ela erra sobre aquela mesma coisa. Então, hoje, por esse capítulo aqui, nós vamos falar sobre medo, sobre repetição de padrão, sobre as nossas responsabilidades, sobre restauração e sobre como Deus continua trabalhando, mesmo quando a gente falha novamente. Quando Deus ele continua entendendo a intenção do nosso coração e continua nos guiando, mesmo que a gente errou. A gente vai aprender aqui, que mais uma vez, que o problema não está em errar, está em viver no erro, repetindo o mesmo erro. É por isso que o tema da nossa aula de hoje é: o medo faz você agir como se Deus não estivesse cuidando de você. E para isso, já falei, né? Nós vamos estudar aqui o capítulo 20 de Gênesis e agora a gente vai ouvir um pouquinho o resumo desse capítulo, mas é muito importante que você pegue a sua Bíblia ou lê antes de eu começar a fazer o resumo, você dá uma pausa e lê, ou depois que acabar o nosso episódio de hoje, você vai lá e dá uma lida, inclusive para ver se tem mais ensinamentos que eu não consegui identificar desse capítulo. E aí você pode até colocar nos comentários se você teve mais algum ensinamento desse capítulo. Vamos lá? Aqui a gente vê que depois da destruição de Sodoma e Gomorra, de tudo que aconteceu nos capítulos anteriores, Abraão ele começa a se movimentar pelas terras ali e ele chega à região de Gerar. Só que ele chega lá movido pelo medo, porque lembra que Sara era muito bonita? De novo, ele sente medo de ser morto por ela e ele fala para que ela diga que é sua irmã. Aqui tem um parênteses, tá? Sara e Abraão, eles eram casados, mas Sara de fato era irmã de Abraão por parte de pai. E naquela época, era permitido eles se casarem. Então, de fato, era uma mentira que não era tão mentira assim, mas era uma mentira. Por quê? Ela era meia-irmã de Abraão, era irmã por parte de pai. Porém, eles se casaram. Então, ela perde o título de irmã e ela passa a ser esposa de Abraão. Porém, como tem essa meia-verdade, quando ele está movido pelo medo, que essa é a segunda vez, a gente viu que ele já fez isso anteriormente, ele pede para que ela fale que é sua irmã, com medo de morrer. E Abimeleque vê Sara, acha ela muito bonita e pede para levá-la para o palácio. Deus aparece para Abimeleque em sonho e revela para Abimeleque a verdade. Abimeleque então mora, ele fica desesperado porque ele fala: Senhor, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sabia. Eu fui lá, eu perguntei, ele falou que era irmã e eu trouxe para cá. Inclusive Abimeleque não tinha nem tocado em Sara ainda. E o Senhor fala para Abimeleque: eu sei, é por isso que eu estou aqui falando com você, para que você não peque contra mim.
Olha que coisa interessante. Quando nós pecamos e quando nós erramos, não é sobre o outro, não é sobre nós, é sobre Deus. Por quê? Porque os princípios são bíblicos, são princípios de Deus. Nós temos que estar alinhados com os princípios de Deus. Então, quando você trai, quando você mata, quando você rouba, quando você mente, não é só sobre o outro. É sobre Deus também. Tanto que Deus não fala para ele, eu estou te protegendo de você errar em relação a Abraão, a Sara. Não, é para que você não peque contra mim. Porque não trair, não cobiçar a mulher do próximo é um princípio, é algo que é de Deus. Então você não peca só contra o homem, você peca contra Deus também. Olha que sério. Então, Deus reconhece que Abimeleque foi envolvido em uma situação que ele não criou, orienta que ele vá lá, que ele devolva Sara, e Deus fala para Abimeleque que é Abraão que deveria orar por Abimeleque. A gente vai aprender sobre isso aqui na frente. Então veja, quando você comete um erro contra alguém, não é só sobre contra aquela pessoa, é contra Deus também. E Deus, na maioria das vezes, vai fazer com que você resolva o seu problema, com que você ajuste a bagunça que você criou. Tanto que é Abraão que precisa orar por Abimeleque para que Abimeleque não sofra a consequência da morte, porque a consequência daquilo que estava acontecendo seria a morte de Abimeleque. Abimeleque vai lá, conversa com Abraão, Abraão ora por ele. Após a oração, Deus restaura a casa de Abimeleque, porque estava acontecendo ali uma bagunça, e o problema é resolvido. E a gente vê que Abimeleque honra Abraão e Sara com bens, ouro, gado, prata, para que todos vejam que Sara não foi culpada pelo que aconteceu, tá bom? É esse o resumo, mas dá uma lida, o capítulo não é grande, é curto, mas é interessante você ler para você pegar os detalhes. Vamos conhecer os nossos ensinamentos, então? O primeiro ensinamento é que o medo vai fazer com que você haja abaixo do nível da sua fé. Se a gente olhar Abraão, ele tinha fé. Quantos milagres Abraão já viveu? Quantas histórias com Deus Abraão já teve aqui nos capítulos anteriores? Ele já tinha recebido a promessa, ele já tinha visto Deus agir inúmeras vezes, mas quando ele sentiu medo, ele paralisou e ele voltou a agir da mesma forma como antes. E ele age como se ele estivesse resolvendo as coisas sozinhos. Ou como se ele conseguisse, como se ele tivesse o poder de resolver tudo sozinho. Mesmo Deus ajudando ele a resolver boa parte dos seus problemas, o medo mentiu para ele que aquele problema não tinha solução e ele começa a querer agir sozinho. O medo tem esse poder sobre a nossa vida. O medo faz com que a gente não enxergue mais que existe solução e começa a fazer a gente achar que a gente pode resolver tudo sozinho e atropelando as coisas pelo meio do caminho. Então o medo faz Abraão esquecer temporariamente de tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Mas como que isso se aplica para o nosso dia a dia hoje? Porque nós não somos nem Abraão, nem Sara, nem Abimeleque. Então como que o medo está fazendo com que a gente haja como se nós fôssemos Abraão? E aí a gente tem que parar para pensar e falar assim, quantas vezes eu já fiz exatamente igual? Eu já tive uma promessa, Deus já me ajudou, eu já saí de uma situação, vamos usar uma crise financeira. Eu já saí de uma crise financeira e eu voltei exatamente para o mesmo lugar. Eu sei que Deus já cuidou de mim, eu já sei das portas que Deus abriu para mim, eu já sei todas as vezes que Ele me sustentou, mas quando vem uma nova situação, eu volto a viver tudo como se tudo dependesse de mim, como se tudo dependesse da minha resolução. E da minha resolução precipitada. E da minha resolução repetindo um padrão que eu já conheço. Ontem eu estava no carro com algumas amigas e a gente veio conversando justamente sobre isso. Não tem como você querer um resultado diferente tendo a mesma postura, tomando as mesmas decisões, cometendo os mesmos erros. Então, dentro disso, como que a gente vai conseguir mudar? Quando o medo aparecer, o primeiro ponto é a gente lembrar do histórico que a gente tem com Deus, de tudo que Deus já fez na nossa vida. E se o que está acontecendo agora é a repetição de um padrão que a gente já viveu? Porque daí é mais fácil ainda quando você para relembrar e você fala, epa, isso já aconteceu na minha vida. E quando isso aconteceu na minha vida, Deus agiu de determinada maneira e deu certo. Então você vai orar, você vai se preparar, porque nem sempre você precisa de uma nova promessa.
Na maioria das vezes, a gente precisa lembrar das promessas antigas. Abraão, naquela situação, não precisava de uma nova promessa. Ele já não tinha feito exatamente igual? Entregado Sara lá no Egito, porque com medo de ser morto, falando que ela era sua irmã? Deus já não tinha feito a mesma coisa? Aparecido para o faraó, falado para ele do erro, já não tinha feito a mesma coisa? Como que ele poderia achar que agora seria diferente? Então, o medo faz com que você haja como se Deus não estivesse cuidando de você. E Ele está cuidando de você todos os dias da sua vida. E dentro disso, segundo o ensinamento, é um complemento do primeiro. Porque a gente vai ver que crescer não significa que nunca mais a gente vai repetir velhos padrões. Abraão, ele vinha numa constância de crescimento, ele tinha um histórico e ele repetiu um velho padrão. Então, Abraão, ele errou novamente. E isso nos ensina algo muito importante. Pessoas maduras podem também enfrentar batalhas antigas. O problema não é a gente perceber que a gente ainda está dentro da batalha ou que a gente voltou para batalhas antigas. O problema é a gente desistir do nosso processo de crescimento. Porque a gente não é porque a gente passou por alguma situação, que a gente já viveu aquela situação, que agora a gente virou expert e nunca mais vai errar e as batalhas e coisas parecidas nunca mais vão acontecer. Né? Não é essa a questão é a gente não se perder no processo. É a gente ter maturidade para parar e analisar o que já aconteceu na nossa vida. Muitas vezes a gente está se condenando porque a gente enfrenta inseguranças antigas, seja profissional, de relacionamento, seja de autoestima. A gente começa a reviver medos antigos, comportamentos antigos, pensamentos antigos. Isso é comum. É normal acontecer. Mas como que a gente muda frente a isso? É que a gente precisa parar de medir o nosso crescimento pela ausência de lutas. A gente acha que a gente só está crescendo se não tiver luta. E muito pelo contrário, quanto mais a gente cresce, mais problemas, mais desafios, mais batalhas vão surgindo pelo meio do caminho. Então a gente precisa medir o nosso crescimento pela forma como a gente responde quando o medo aparece. Isso é crescimento. Como é que você está respondendo quando o medo aparece na sua vida? É repetindo padrões antigos e errando da mesma forma como já fez antigamente? Ou é parando, respirando, analisando a situação e querendo mudar? Isso é crescimento. É responder de forma diferente frente ao mesmo erro. Ou responder de uma forma diferente frente a novos erros, mas não viver no mesmo padrão. A maturidade não é nunca mais lutar. É não permanecer no mesmo lugar quando o erro ele aparece, quando a luta aparece, quando o desafio aparece. Você se torna madura quando você não permanece naquele mesmo lugar, quando você gera movimento. O terceiro ensinamento, nós já vimos ele por aqui em alguns dos episódios passados, mas é sempre importante relembrar. Existem alguns problemas que chegam até você de forma gratuita, que você nem criou. Abimeleque foi assim. Ele estava lá, tranquilo, na casa dele. Chega Abraão com Sara na região de Gerar. Ele olha para Sara, mulher bonita. O que ela é sua? Irmã. Opa, então eu quero ser seu cunhado. Né? Mulher bonita. E Abimeleque não sabia, não fazia ideia de que ela era esposa de Abraão. Então ele levou para dentro da casa dele um problema que ele não criou. E aí, Má? O que a gente faz? O que a gente faz quando planta um problema na nossa vida que a gente não criou? Primeiro que quando a gente tem discernimento, intimidade, relacionamento com Deus, esse problema que você não criou já fica na sua porta. Você sabe por quê? Na minha visão, não sei se você vai concordar comigo, comenta aqui, coloca nos comentários. Se Abimeleque tivesse orado, viu, Sara? Volta para casa, joelho dobrado. O Senhor, Sara é bonita, gostei dela, Senhor. Mas eu não conheço aquela família, eles acabaram de chegar por aqui. Senhor, revela para eles, para mim, a intenção do coração deles. Eu aprendi uma lição esses dias muito importante que eu estou levando para a minha vida toda. Geralmente, quando a gente ou vai sair de casa, ou depois que a gente chega de algum lugar, a nossa oração como é que é? Senhor, não é quando a gente está indo. Senhor, apresenta tuas amigas para mim. Coloca pessoas boas no meu caminho. Apresenta, Senhor, pessoas do teu agrado na minha direção. E quando a gente volta para casa, o que a gente faz? Senhor, obrigada por esse dia, obrigada pelas amigas que eu fiz. Senhor, revela o coração delas para mim. Mostra para mim se eu posso ter ou não amizade com elas. Não é assim que a gente ora?
Só que a gente pode orar melhor. Quando você está frente a frente com a pessoa, conversando com a pessoa, você já começa a pensar olhando no olho dela, Senhor, revela o coração dela para mim nesse momento. Senhor, aqui, ó, nessa conversa, nesse momento que eu tô do lado dela, vai revelando o coração. Senhor, revela o coração. E você tá conversando com a pessoa. E o seu pensamento tá, Senhor, revela o coração, revela o coração. Naquele momento, gente, durante aquele período que você está conversando com a pessoa, parece loucura porque às vezes é muito rápido. Mas o Senhor revela o coração dela para você. É batata. Então, se Abimeleque tivesse feito isso, ele nem Sara para casa teria levado. Então, o primeiro ponto é maturidade, relacionamento com Deus, colocar o Senhor no centro da sua vida. Antes de fazer qualquer coisa, para e ora. Miga sua louca, segura a emoção. Porque a gente vê, né, algo que parece ser bom e já agarra. Porque falam pra gente que a gente não pode perder nenhuma oportunidade. A oportunidade passou, ela passa rápido, eu tenho que pegar. Será mesmo? Abimeleque fez isso. E olha o problemão que ele criou. A sorte dele... Calma, tá? Nem tudo tá perdido. A nossa sorte é que o Senhor olha o nosso coração. Então o Senhor deve ter olhado ali para Abimeleque, falou assim, pelo amor de mim. Não orou, né? Né, irmão? Não orou, né? Tá. Não me perguntou, né? Mas como eu sei que o seu coração é bom, você tá caindo na cilada, é o outro ali que tá repetindo um padrão antigo e vai te colocar num problema, e eu sou justo, porque, gente, o Senhor Deus é justo, ele equilibra a balança, né? Toma cuidado, porque a gente ouve uma frase assim, ó. Ai de quem tocar no ungido do Senhor. Quem mente não é ungido do Senhor, tá? É mentiroso mesmo. Quem bate, quem agride, quem inventa mentira, quem faz fofoca, quem lança cilada pro irmão, não é ungido do Senhor, tá? É que o Senhor olhou o coração dos dois. Olhou o coração de Abraão e falou assim, poxa, hein, Abraão, movido pelo medo de novo? Aí olhou Abimeleque, poxa, hein, não orou também, né? Nem veio me perguntar, né? Tá os dois com o coração aí tumultuado, mas os dois têm bom coração. Então tá bom, eu vou ajudar vocês dois. E aí ele vai e livra Abimeleque daquilo. Aparece em sonho, vejam, notem, que a hora que o Senhor aparece para Abimeleque no sonho, Abimeleque ora. E Abimeleque argumenta com Deus. Porque a gente foi ensinado a nossa vida inteira que a gente não pode argumentar com o Senhor. E você não pode perguntar nada para Deus. Você não pode argumentar. Oi, querida, onde você vê isso aqui na Bíblia? Porque a todo tempo, Davi, Salomão, Abraão, Moisés, qualquer um. Senhor, por quê? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que eu estou fazendo de errado? O Senhor me mostra, o Senhor me fala. Então, da onde que nós estamos tirando que aqui está sendo dito que a gente não pode questionar a Deus? Não é o que você fala, é como você fala. Frente do Senhor, de uma autoridade, de um rei, você tem e eu tenho que ter respeito, quebrantamento, a gente tem que ter temor. Então Abimeleque, Senhor, mas eu não sabia. A importância de saber orar, de saber falar com Deus. A importância de saber se posicionar no reino dos céus, no reino espiritual. Por que esse Abimeleque também não sabe orar? A hora que Deus fala, ele desespera, ele não argumenta. Quando Abraão ia orar, ele sabia que ele tinha... Davi. Quando Davi ia orar, ele sabia que ele tinha feito regaço às vezes. Ele falava, Senhor, por favor, me ajuda. Senhor, me livra. Mas, Senhor, que se não for por amor a mim, que seja por amor do teu nome. Por quê? Porque Davi sabia que Deus preza pelo nome dele. Davi carregava o nome do Senhor. Então ele vai lá e fala, Senhor, pelo amor do teu nome. Ele joga para Deus. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Ó, Senhor, se eu cair aqui, as pessoas vão olhar e vão falar assim, cadê seu Deus? Ué, mas não ora? Não tem fé? Não matou o gigante? Cadê Deus agora? Então ele joga para Deus, fala, Senhor, se não for por amor a mim, vai pelo amor do teu nome. Aí Deus, epa, peraí, é verdade, né? Se ele cair ali embaixo,
eu também vou ser ridicularizada aqui. É, Davi, argumento bom, vai. Eu conheço teu coração, seu coração é bom, eu vou perdoar e vou te ajudar. Entenderam o que aconteceu aqui com Abimeleque? Entendeu como a gente tem que ter conhecimento do reino? Então, a gente hoje está assim, a gente começa a carregar culpas que não pertencem a gente, de decisões dos nossos pais, das escolhas dos nossos cônjuges, das situações que a gente não consegue controlar. A gente se culpa pela escolha dos nossos filhos, pelos erros dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas esposas. E a gente só vai mudar quando a gente começa a ver que aquilo não é a nossa responsabilidade. Ora, conversa com Deus e começa um processo de mudança e está disposto a corrigir um erro que você não cometeu. Olha que importante. Eu não cometi. Quem fez que resolva. Identificou que você está num erro que não é seu, não teve sabedoria, porque agora, por esse episódio, você está tendo sabedoria de qualquer coisa que você vai fazer, você vai orar e pedir para que Deus te direcione. Então, na maioria das vezes, esse cenário aqui contigo não vai acontecer. Mas se você está rebelde, uma Maria rebelde, e você não orar e tomar uma decisão, você ainda tem uma chance, você ainda tem uma saída. Se você está vivendo isso hoje, você tem uma saída. É você ir buscar arrumar o problema que você entrou sem ser culpada. E aí você você para de carregar aquilo que pertence aos outros, pede a Deus uma solução, libera aquilo lá, porque não pertence a você, pertence aos outros, mas você tem que ter coragem para enfrentar e tentar corrigir aquilo que nem você criou. Gente, tem que ter muita maturidade, muita sabedoria para tentar resolver um problema que veio para você de graça e você não criou. Mas isso vai te trazer paz. Você vai dormir, botar a cabeça no travesseiro e vai ter paz. Tá bom? Então grava bem isso. Nem toda dor que você enfrenta foi produzida por você. Muitas vezes ela veio de graça na sua direção. Mas a sua responsabilidade fazer parte da organização da bagunça. Aí a gente pode já partir para o quarto ensinamento, que é: quem causa o problema também é responsável por arrumar a bagunça. Então não é só você que vai fazer aquilo. Quem causou o problema, o Senhor também vai pedir que faça parte da restauração. Porque o que a gente vê aqui? Deus aparece para Abimeleque em sonho, revela para ele a verdade, mostra o problema, ele argumenta e o Senhor fala: agora você volta, devolve Sara para o marido dela e pede para que ele ore por você, para que você se livre da morte. Olha que coisa séria. Marias, a gente tem ou não tem que ser humilde? Não tem que ser quebrantada para ir lá, devolver o problema para quem criou, com humildade, sabedoria, mansidão, desce baixo. Mansidão, para que a outra pessoa libere perdão e nos abençoe para que a gente siga o nosso caminho. Porque se aquela pessoa ficar nos amaldiçoando, revoltada com a gente, mesmo que a gente não criou o problema, a consequência vai vir na nossa direção, porque você é parte do problema. Quer um exemplo? A gente ouve muito falar de traição. Traição é pecado de morte, você sabe, né, Maria? Então tá bom, não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Mas a gente ouve muito assim, ó: quem devia fidelidade é a pessoa que está dentro do relacionamento. Concordo. Mas você participou do pecado, Maria. Você sabia que a pessoa tinha um relacionamento, que ela era casada, que ela era noiva, que ela era namorada, e você se colocou naquela situação da traição. A consequência também vai para você, porque você fez parte daquele problema, daquele pecado, daquele movimento. Você tem que ter muita sabedoria, muita humildade, muita maturidade para ir lá devolver o problema para a esposa ou para o marido e olhar para outra pessoa com dignidade e falar assim: ora a Deus por mim, me abençoa, deixa eu seguir o meu caminho, me ajuda a resolver esse problema aqui, porque se eu não tiver a sua benção, o seu perdão, a consequência vai vir atrás de mim. É sério ou não é sério? Não é? É, William, não é? É sério. É muito sério. E aqui a gente vê que Deus fala para Abimeleque não só ir lá resolver o problema que ele criou, mas ainda pedir
que Abraão ore por ele. Abraão tem que resolver o problema que ele criou e ainda é responsável pela absolvição espiritual de Abimeleque. É sério ou não é sério, gente? A gente tem ou não tem que pensar nas nossas consequências? Tem ou não tem que pensar em como vai agir quando vem o medo e quando você cai num problema que você não criou? Gente, isso daqui é maturidade. Só que a gente hoje está vivendo o quê? Uma geração que só gosta de pedir desculpas, mas que nem sempre quer reparar os danos. Falo, meu bem, meu videomaker, vocês lembram do William, né, meninas? Ele tá aqui ainda, tá? Tanto que vocês viram que não tem palma, não tem não tem nada. É por quê? Porque, tá dando risada aqui, gente. É por que não tem nada disso? Porque é o varão valoroso da minha casa, o varão valoroso da minha casa, que ainda tá aqui do meu videomaker. Aê! Bate palma pra você. Aê! Vamos voltar ao que interessa. A gente vê uma geração, então, que quer pedir desculpas, mas que não quer reparar os danos. Eu falo muito isso aqui em casa. Tanto que eu vi um padrão acontecer na minha filha, que foi assim... Ai, gente, vou abrir aqui com vocês. Eu tenho isso aqui na minha casa. Eu falo assim, ó, não adianta ficar pedindo desculpa toda hora se você ficar errando toda hora. Não, ninguém é saco de pancada. Eu não sou saco de pancada, porque eu sempre vou desculpar. Porque perdão é bíblico, é mandamento. Então eu não desculpo porque eu gosto, porque eu sou boazinha. Eu desculpo porque eu tenho que desculpar, porque senão Deus vai vir e Então, eu desculpo, libero perdão, porque é mandamento, porque é princípio, eu faço e também porque me cura. Não faço por você, eu faço por mim. E aí você recebe a consequência boa junto, né? Tá bom. E aí eu falo muito isso aqui dentro de casa. Porque o que a gente vai fazendo? Erra, desculpa, desculpa. Amanhã faz a mesma coisa, desculpa, desculpa. A gente não repara o dano. A gente não muda. E eu falo muito isso aqui em casa. E eu vi esse padrão. Lembra que eu falei pra vocês que minha filha estava tendo muito problema de relacionamento na escola? E eu vejo que, inclusive, é por conta desses direcionamentos que a gente tem dentro de casa, que vai muito na contramão do mundo. E aí a diretora, na conversa, a diretora falou assim, Janaína, as meninas têm uma questão. Elas é normal da idade e elas brigam e brincam e pedem desculpa e briga de novo, e se entende. Já a Sofia, a gente percebeu que ela não se adapta a isso. Então as meninas ficam se desentendendo e pedindo desculpa. A Sofia até fala que desculpa, mas a Sofia se afasta. O que tem de errado nisso, gente? Deixa eu te falar uma coisa, o mundo está numa contramão que a gente está ensinando desde pequena essas meninas a aceitarem pedidos de desculpa vazios. Então, ai, para, Jana, é criança. Tá, mas hoje tem 14, vai ter 40, vai ter 30, vai ter 20. Não vai? E você já está ensinando um padrão para elas. A pessoa pode te falar o que quiser, fazer o que quiser, pedir desculpa, você desculpa, a pessoa vai voltar, vai fazer o que quiser, vai falar o que quiser. Quantas mulheres a gente vê em relacionamentos abusivos e tóxicos exatamente nesse padrão das amizades da infância? Eu sei que às vezes é um posicionamento muito maduro. É óbvio que a gente fala com uma têmpera, mas aí a criança absorve conforme a personalidade dela. Então a Sofia vê muito isso dentro de casa. Dentro de casa a gente tem poucos pedidos de desculpa, porque a gente tenta errar o mínimo possível um com os outros. E quando a gente pede desculpa, principalmente eu com meu marido, eu já olho pra ele, ele já sabe. Você vir me pedir desculpa de novo por isso aí, vai ter, mas eu vou ficar bravona. Não vou gostar, hein? Vai dormir no sofá, irmão. Então, ela pegou esse padrão, por quê? E aí eu fui conversar com ela, falei, pô, Sofia, não é assim, bem, a mamãe não... Ela virou pra mim e falou assim, mãe, mas até quando? Elas vão ficar me magoando todo dia, me pedindo desculpa todo dia, me magoando todo dia. É muito chato viver brigando. É muito chato assim. Então vocês entendem que não é só necessário pedir desculpa, mas também é necessário reparar o dano. E hoje a gente vê as pessoas só pedindo desculpas por pedir, para ficar bonitinho. Mas daqui a pouco eu tô fazendo a mesma coisa, eu tô te magoando de novo. Como a gente muda? Quando sempre que possível. E sempre reconhecendo os seus erros, pedindo perdão de forma genuína e participando da reconstrução sempre que possível. Porque é lógico, tem momentos que você vai errar e você vai pedir perdão e não tem como você reconstruir, ajudar a reconstruir. Por exemplo, qual que foi a reconstrução de Abraão para com Abimeleque? Orar. Orar ali
e já liberar ele. Talvez não é possível, mas você pede o perdão e se afasta, e aí a reconstrução vai dar outra pessoa no secreto dela. Talvez você não vai saber, não é que não é possível, talvez você não vai saber que ela está tentando reconstruir, mas ela vai continuar orando por você diariamente. Se ela te encontrar na rua, ela não vai mudar de calçada, ela vai te cumprimentar, boa tarde, tudo bem, tudo bem. Perdoar não é conviver, não é ser saco de pancadas, mas é realmente liberar a pessoa para que ela viva de forma mais leve e você também. Então, sempre que possível, peça perdão, sempre que possível, faça parte da reconstrução e ajude a restaurar aquilo que foi quebrado por você, hein? Você fez parte de algum problema, da construção de algum problema, ajude a restaurar. Para que você consiga perdão divino e para que você não seja responsável por, além do dano que causou aquela pessoa, seja responsável pela consequência também que vai vir na vida dela. É um peso que você não precisa carregar. Então não se esquece, pedir desculpas é importante, mas participar da restauração é maturidade, é conexão com Deus, é estar dentro de você, é amor, amar é mandamento. O quinto ensinamento vai ser um reflexo dos outros. Vocês veem que o Espírito Santo orienta a gente para ir colocando tudo numa sequência, né? Ai, que gostoso, gente. E o quinto ensinamento é sobre o seu caráter aparecer quando você tem motivos para atacar, mas você escolhe agir com honra. Abimeleque tinha ou não tinha motivos para se vingar de Abraão? Tinha ou não tinha motivos para atacar Abraão, para expulsar ele, para falar um monte de coisa para ele e para Sara? Tinha. Ele tinha todos os motivos. Seria justificável? Seria. Teria consequências? Também. Mas qualquer um que olhasse entenderia, não entenderia? Vamos usar o exemplo da traição. Quando a gente vê uma pessoa traindo a outra, aí o marido vai lá, bate no outro, né? Xinga a mulher, bota pra fora de casa, a mulher bate no marido, bota pra fora de casa. Nossa, o show da Xuxa. É entendível. Não tá certo, não tem justificativa. Tem justificativa nesse caso, mas é entendível. Você fala, a pessoa tá surtada, tá louca, ela tinha todos os motivos para fazer isso. Mas o nosso caráter vai aparecer quando a gente não fizer isso, não atacar o outro. Isso é conexão com Deus, isso é maturidade, isso é caráter. Porque quando você faz o mal que fizeram pra você, você não se torna igual ao mal que te fizeram? Ui, que trava-língua, que loucura. Quando você faz pro outro o mal que ele fez pra você, você se torna igual ao mal que te fizeram. Ponto. Então, o seu caráter vai aparecer nesse momento. Quando alguém te passar a perna, quando alguém te fizer algo, quando alguém jogar para você um problema que você não teria se a pessoa não tivesse colocado na sua direção, aí você escolhe, ao invés de atacar, recuar, orar. Você aceita o perdão. Você aceita que ele faça parte da sua reconstrução. É difícil demais. Exige maturidade demais, discernimento demais, conexão demais com Deus. Eu sei que você está aí olhando e falando assim, essa menina é louca. Isso é impossível. Eu sei. Não é impossível. É totalmente possível, desde que você esteja com o coração quebrantado, alinhado ao coração de Deus. Colocamos Jesus numa cruz. E ele tinha todos os motivos para falar, Deus, manda fogo do céu agora. Eu vou subir mesmo. Manda, Senhor, fogo. Um fogo consumidor, mas por amor. O Senhor fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Será que a gente está fazendo isso? Quando alguém erra com a gente, quando alguém manda um problema para nós, a gente está tendo a capacidade de olhar e falar, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Pai, eu quero transbordar na vida dele. Será que alguém que errou com você, se chegar agora, batendo na porta da sua casa, te pedindo ajuda, você consegue honrar essa pessoa? Você consegue ajudar? E eu tive essa conversa com algumas amigas minhas, num último encontro que a gente teve, que eu falei, se fulano, ciclano e Bertrano vier me procurar e me pedir ajuda, eu vou ajudar de todo o meu coração. E uma das minhas amigas falou assim, amiga, você está querendo fazer isso porque você tem ainda uma necessidade de mostrar, né, de falar que
que você tá bem. É como se você... Ela quis dizer assim, que o que eu quero é mostrar assim, ó, eu tô tão bem, eu me reconstruí, Deus está tanto na minha vida que eu tenho a capacidade de te ajudar. Não é. E depois eu cheguei em casa, eu fui refletir, eu falei, Senhor, eu tenho esse coração? É por isso que eu quero fazer? Porque, Senhor, se for por isso, eu não quero nem que eles venham me pedir ajuda. Que vão, um dia, se precisar, tomara que não precisem, que vão pedir ajuda para outras pessoas. E o Senhor falou no meu coração que não. É porque, de fato, eu quero honrar, porque antes de cometerem um erro comigo, eles já me honraram. Então, o meu coração é quebrantado para devolver a honra. É porque eu sou perfeita? Né? É porque eu sou super evoluída? Imagina, pecadora, fraca. Ai, se não fosse a misericórdia de Deus. Ai, como eu erro todos os dias, né, Senhor? Aí ele rindo. Tá rindo lá, gente. Então, assim, tente, se esforce. Se esforce porque você também consegue, né? É difícil agir, na verdade é fácil agir quando a gente é bem tratado. O difícil é manter o caráter quando as pessoas estão nos atacando, quando elas estão nos maltratando, quando nós estamos feridas. Aí é difícil. E como a gente muda, já falamos aqui. A gente não permite que a atitude dos outros determine quem nós somos, determine as atitudes que nós vamos ter. E o nosso caráter, ele não pode depender do comportamento das outras pessoas, ele tem que depender do nosso relacionamento com Deus e dos nossos princípios. Se apegue aos seus princípios, e aí o seu caráter vai ser revelado. E aí quando alguém que te feriu vier, tomara que não precise, mas se essa pessoa vier pedir a sua ajuda, você vai ajudar de todo o coração, porque isso está dentro de você. E não porque você quer provar para ela que você é boa, é evoluída, que você tem Deus na sua vida. Seu caráter vai aparecer quando você tiver motivos para revidar, mas você decidir não fazer. O sexto e último ensinamento, e não menos importante, também não vou falar que é o mais importante, mas é um que é importante demais, é sobre Deus saber exatamente tudo que nós fazemos, sobre Deus ver aquilo que ninguém vê. Naquele cenário, Deus sabia exatamente quem estava enganando e quem estava sendo enganado. Deus conhecia os dois lados, os dois corações, conhecia os fatos e sabia quem estava enganando, quem estava sendo enganado. Só que lembra que a gente falou? Mesmo conhecendo os fatos, ele conhecia os dois corações. Um coração estava tomado pelo medo e um coração só estava sendo enganado mesmo. Aquele coração é porque tem uma coisa aqui, tá? Deus olhando o coração de Abimeleque, ó o Espírito Santo, fala mais, Senhor. Ele sabia que Abimeleque, se soubesse que Sara era esposa de Abraão, não levaria ela para sua casa. Tem isso também, tá? Então não é que Deus estava olhando o coração de posição de enganado que Abimeleque tá. Deus foi lá no íntimo do coração e falou assim, deixa eu ver aqui nesse coração, se Abimeleque soubesse que ela era esposa, se ele pegaria ela mesmo assim. Porque do que o entendimento que o Espírito Santo está me dando aqui agora, eu imagino que se Deus soubesse que Abimeleque pegaria Sara, mesmo sabendo que ela era esposa de Abraão, Deus não teria tomado esse posicionamento. É que Deus foi lá, olhou Abimeleque e falou, não, ele é íntegro. Se ele soubesse que ela era esposa, ele não tinha levado ela para casa dele. Aí o senhor vai lá olhar o coração de Abraão. Deus olhou e falou assim, se ele não tivesse tomado pelo medo, se ele não tivesse sendo fraco nesse momento e deixando o medo consumir ele não mentiria de novo. Então eles têm reconstrução, eles estão dispostos a mudar. Eles estão dispostos a se construir. Então é por isso que Deus age na vida dos dois. Então, dentro disso, como é que a gente está hoje? Nem sempre a gente consegue explicar as intenções dos nossos corações. A gente tem boas intenções, às vezes a gente faz coisas boas, mas a gente faz de forma errada. A gente nem sempre é compreendida, a gente nem sempre tem tempo e consegue se defender. Às vezes não dá. Às vezes não dá para explicar. Porque às vezes a imagem, o posicionamento já passou uma mensagem antes mesmo da gente querer passar aquela mensagem. Só que Deus está vendo a real intenção do seu coração. Ou seja, se ela tiver muito dinheiro, ela sai de perto de mim? Ela sai da minha presença?
Sem dinheiro ela tá comigo. E com dinheiro ela vai estar também? E aí? Eu posso deixar ela prosperar? Ou se eu deixar ela prosperar, ela se perde, ela sai da minha presença? Eu quero ela, eu quero a presença, eu quero estar junto. Entenderam, meninas? Então, como a gente muda, a gente descansa no fato de que Deus conhece as intenções do coração de todo mundo. Deus escuta o que a gente não escuta, vê o que a gente não vê, está onde a gente não pode estar e faz o que a gente não pode fazer. Muda por amor. Isso é por amor. As pessoas veem os nossos comportamentos, o Senhor vê o nosso coração. É por isso que às vezes você vê pessoas prosperando, se destacando e evoluindo e você não consegue entender. Porque você olhando o comportamento da pessoa, você fala, rapaz, Deus, o que aconteceu? Oi, Senhor, senta aqui, vamos conversar que eu tenho umas coisinhas para te ensinar. Mas é porque você está vendo só o comportamento. Deus está indo lá e olhando o coração daquela pessoa. E para Deus o que importa é o coração. Porque um coração ensinável e irrepreensível é fácil de ser moldado e ensinado e aquele coração melhora. Um coração duro, arrogante, que não é humilde, não é ensinável. Ninguém consegue controlar, é como um javali doido saindo correndo. Então, para te confortar hoje, talvez as pessoas não entendam as suas intenções, mas não esquece que Deus conhece é o seu coração e para Ele importa o que está dentro de você. É muita coisa, né? Eu acordei hoje pela manhã, cheguei de viagem ontem à noite, extremamente cansada. E eu falei hoje pro William, eu falei assim, vamos gravar depois, né? Porque eu tô vazia, eu não tenho. Nossos episódios são gravados, tá, meninas? Não entra ao vivo. Um dia Deus vai preparar pra gente estar ao vivo, eu creio, em nome de Jesus. Mas por hora, a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Então, a gente faz com excelência dentro daquilo que a gente tem. Viu? Eu tento entregar o máximo de excelência para vocês. Nós estamos gravando agora, são 10:50 da manhã, esse episódio vai ao ar hoje às 19. E eu falei pro William, vamos gravar na parte da tarde, porque eu não estudei a aula. Eu tô vazia, eu não tenho o que falar. E ele falou assim, eu tô levando as crianças para a escola. No tempo de eu levá-las para a escola, dá uma estudada. Eu não tenho tempo. Ele falou para mim, à tarde eu não consigo. Tarde tá cheio. E eu fui me arrumar enquanto eu secava o cabelo, coloquei ali a Bíblia para a Bíblia online, né? Que você consegue ouvir, você não precisa ler. Fui organizando os pensamentos e aí a gente sentou, ele ora por mim antes da gente começar esses episódios e eu falei, Senhor, eu tô vazia, fala comigo, não pelo amor de mim, mas pelo amor do teu nome. Porque é o nome dele aqui, né? E eu tenho muito temor, eu tenho muito medo de fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Porque eu questiono o Senhor o tempo todo. Senhor, qual que é a intenção do meu coração? Olha a intenção do meu coração. E dependendo como ela for, para com tudo. Então, é muito ensinamento. O Senhor trabalhou. Saiba que é o Espírito Santo. Eu não estou aqui para ser mais uma que fala de Deus, para nada. Porque eu conheci o poder de Deus sobre a minha vida. E uma vez que a gente conhece o poder de Deus sobre a nossa vida, não tem como a gente não falar dele. Viu? E por isso eu quero te fazer algumas perguntas de reflexão para que você aprimore, coloque em prática tudo que aprendemos. Se for necessário, você para esse episódio, vai dando pause, vai respondendo, seja honesta com você, com o seu coração. Lembre que Deus está vendo o seu coração. Existe algum medo que está dirigindo as suas decisões nesse momento? Você está repetindo algum padrão que acreditava já ter superado? Existe alguma culpa que você está carregando, mas que não pertence a você? Existe alguém que você feriu e que você precisa ajudar a restaurar aquilo que foi quebrado? Você costuma agir com honra quando você é injustiçada? Em qual área da sua vida você precisa confiar mais no que Deus já fez do que no que o medo está tentando fazer você acreditar? Então, responde com muita sabedoria, com muita calma, com muita verdade e honestidade para você. Esse episódio ele foi muito forte, né? Porque eu acho que ele é um dos mais fortes que a gente já fez até aqui. Gênesis 20 nos mostrou, a gente aprendeu hoje que até pessoas de fé, elas podem agir pelo medo, pelo impulso, que mesmo a gente tendo fé, a gente pode errar. Mas também mostra que Deus não abandona seus filhos quando eles falham. Deus nunca vai nos abandonar quando a gente errar, quando a gente falar. Ele vai nos corrigir
Ele vai nos ensinar, Ele vai nos restaurar, Ele vai continuar conduzindo a sua história, a minha história. Ele vai continuar olhando o nosso coração. Eu espero que você não permita que o medo tome decisões que deveriam ser tomadas pela fé, pelo direcionamento de Deus. E que quando você errar, você tenha a humildade de pedir perdão, você tenha a humildade de tentar restaurar aquilo que você ajudou a quebrar, que você ajudou a bagunçar. Porque Deus não trabalha apenas nos nossos acertos, Ele trabalha também no nosso processo de amadurecimento. Então nós não estamos sozinhas. Temos um Deus que criou o céu e a terra do nosso lado, tá bom? Então vamos aproveitar, vamos orar, fazer a nossa oração, pedir que o Senhor derrame sabedoria sobre nós. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque sua mão em sinal de receber, porque nós vamos orar. Senhor, estamos aqui na Tua presença para Te agradecer por mais um vídeo, por mais um episódio, por todas as mulheres que estão assistindo, Senhor. Te pedir, Pai, te dizer, Pai, obrigada por todos esses ensinamentos, pela sabedoria que o Senhor derramou nesse vídeo de hoje, Senhor. Pai, te pedimos que não permita que o medo nos faça tomar decisões repetidas, que o medo nos faça voltar a padrões antigos que o Senhor já nos liberou, que o medo não nos faça voltar para lugares de onde o Senhor já nos tirou, Senhor. Pai, nos ajude, que a gente não coloque ninguém em problemas, que a gente não leve problemas para ninguém, que nós sejamos mulheres solucionadoras de problemas e não criadoras de problemas. Mas que, Pai, se em algum momento nos faltar sabedoria e discernimento, que nós sejamos humildes e honradas para restaurar tudo que nós fizemos partes da quebra. Que nós não entremos, Senhor, em problemas, que não causemos problemas, mas que se porventura acontecer, esteja conosco, Espírito Santo. Olha a intenção do nosso coração, para que a gente ajude a restaurar tudo que nós causamos. E se causamos algo, por hoje, por essa oração e por esse episódio, que seja restaurado em nome de Jesus. Senhor, não deixa que o medo nos trave. Pai, analisa, cuida, guarda, protege, blinda o nosso coração. Apresenta as tuas amigas para nós. Apresenta os teus na nossa direção, Senhor. Nós sabemos que o mais o Senhor fará na nossa vida. Nós te amamos, por tudo te damos graças. Em nome do teu Filho eterno, que vive e reina para sempre. Amém. E é isso. E que bênção, que maravilha, dá vontade de continuar. Mas eu espero que essa aula tenha feito sentido para você. Eu quero te agradecer pelo seu tempo. Talvez esse vídeo passou um pouquinho do padrão dos outros. Mas é o Espírito Santo. Briga com ele. Como diz a minha amiga Carol Claudino, Espírito Santo, seu lindo, vai brigar com ele, comigo não. Tá bom, gente? Eu espero que tenha feito sentido esse vídeo para você. Se fez sentido, curte, comenta, compartilha. Isso é muito importante para que a mensagem chegue para mais pessoas. Se inscreve no canal para que você receba o sininho do vídeo que vem no domingo. Estamos no Instagram, no TikTok, como Diário de Maria Oficial, que você pode ter mensagens rápidas todos os dias, frases para compartilhar, para mandar para quem você ama, para edificar você também. E eu te vejo domingo, nesse mesmo abençoado local, nesse mesmo abençoado canal, para que a gente aprenda sobre Gênesis 21 e que a gente receba mais um direcionamento de vida. E comece a semana daquele jeito. Muito obrigada e até domingo. Um beijo, minhas Marias.